Bom dia a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a Deus por estar aqui presente e agradecer a Ele pelos momentos relevantes da nossa vida e aqueles que nos parecem significantes. Quero agradecer aqui ao presidente, e inicialmente a todos os vereadores que deferiram de forma extemporânea esse nosso pedido, e abraçar todas as mães na pessoa da nossa vereadora Gleide Rabelo, uma vez que se aproxima esse talvez o dia mais importante dos nossos sentimentos, que é o Dia das Mães. Inclusive abraçar também a minha mãe, que não está aqui fisicamente, mas certamente está conosco. Nós, enquanto membro da Academia Jaguaribana de Letras Jurídicas, criada no ano passado, onde eu estou como vice-presidente, inclusive, presidente Gilmar Sérgio, tendo como patrono o nosso Raimundo Girão, que inclusive dá nome também aqui à biblioteca da Câmara Municipal. Nós temos alguns objetivos, e os principais objetivos é exatamente, doutor Elisbão, fomentar a discussão jurídica e, ao mesmo tempo, levar ao conhecimento da comunidade, de uma forma geral, as questões jurídicas que, muitas vezes, está trazendo algum transtorno. Nós, enquanto advogado, nós ingressamos com a primeira ação a respeito desses empréstimos consignados ainda em abril de 2014. Mas antes de adentrar nessa questão da farra dos consignados, quero dizer que nós estaremos promovendo, enquanto Academia Jaguaribana de Letras Jurídicas, um evento aqui na Câmara Municipal, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, onde a Academia será apresentada ao público, será a primeira sessão itinerante da nossa Academia, que vai ser aqui em Morada Nova, onde será apresentada a diretoria, onde será apresentado mais pormenorizadamente os objetivos da Academia e, inclusive, os pressupostos e os requisitos necessários para que aqueles advogados que tenham intenção em fazer parte da Academia façam a sua inscrição para ocupar uma das cadeiras ainda vacantes da nossa Academia. Esse será o primeiro ponto do nosso evento, que se realizará no dia 13 de maio próximo, a partir das 19 horas. E depois nós iremos ministrar uma palestra sobre a questão dos empréstimos consignados. Falar sobre o que é empréstimo consignado, quem são as pessoas contempladas com esses empréstimos consignados, qual a atuação do INSS na concessão ou na formalização desses empréstimos e o que tem acontecido de fato. Nós não podemos negar de início que a concessão dos empréstimos consignados a pessoas de porte financeiro pequeno, como na verdade são os aposentados e pensionistas, ninguém pode negar que foi uma importante política do governo federal. Entretanto, como infelizmente tudo que acontece no Brasil, existem os aproveitadores de plantão, existem aquelas pessoas que querem se dar bem com o dinheiro alheio. Isso aconteceu e tem acontecido e vem acontecendo e infelizmente vai acontecer muito em relação aos aposentados e pensionistas. Então nós iremos tratar sobre essa questão também de forma mais minimizada. Nós vamos falar, doutor Helber, sobre a questão das fraudes, quais as principais fraudes que ocorrem, por que essas fraudes ocorrem, quem são as pessoas que na verdade se beneficiam dessas fraudes, como também nós vamos abordar, ainda que de forma sucinta, essa questão que está agora na mídia, que é as concessões indevidas das contribuições feitas pelo INSS às entidades associativas e sindicais. Só para se ter uma ideia, aqui em Morada Nova, aproximadamente 5.000 aposentados e pensionistas foram lesados. E isso, os descontos que parecem pequenos, R$19,
40 e poucos reais, mas isso vem sendo feito ao longo do tempo. Tem gente que está tendo esses descontos desde quando se aposentou, 20 anos, 25 anos, 10 anos. Então, na verdade, quando você tira alguma coisa, neném, do que já está faltando, evidentemente que vai fazer falta. E é o que acontece. Os aposentados e pensionistas, pessoas que realmente deram a sua vida, deram o seu suor para a construção do Brasil, quando chega o momento de se aposentar, infelizmente, vê desfalcado de forma irregular o seu benefício. E aí, por menor que pareça o valor, mas se já não está dando para pagar a padaria, se já não está dando para comprar os remédios, se não já está dando para pagar o açougue para fazer a feira, evidentemente que esse valor faz muita falta. Mas é tão gritante a forma como se desenvolve a fraude aqui no Brasil que às vezes a gente tem vontade de rir. Vejam que quando foi anunciado aquele ato, aquela investigação da Polícia Federal, onde se falou de início de 6 bilhões, hoje já se fala em 90 bilhões de reais, que é muito dinheiro, 3 ou 4 dias depois, já existiam pessoas entrando em contato com os aposentados e pensionistas, oferecendo uma maneira de fazer a devolução desses valores. Ou seja, uma nova fraude em cima da fraude. Então, parece uma brincadeira. A gente, às vezes, tem vontade de rir, mas isso não é cômico. Isso é muito sério. Não é verdade, Elisbão? E, infelizmente, posso dizer aqui a vocês que os juízes, de uma forma geral, ainda não atentaram para essas irregularidades. Muitos, infelizmente, marginalizam o advogado, dizendo que o advogado está com demandas predatórias, dizendo que o advogado está captando ilegalmente as ações, quando, na verdade, todos os advogados do Brasil, com todas as ações que têm movidas contra o INSS, contra as entidades, contra os bancos, não chega sequer a alcançar 1% das fraudes ocorridas. E o mais interessante, quando a ação é julgada procedente, o valor da indenização é mínimo, o que, na verdade, só incentiva cada vez mais os bancos e financeiras a continuar cometendo essas fraudes. Por quê? Porque nessa situação, o crime, a fraude, compensa. Ora, o banco imagina, eu vou continuar fazendo essas fraudes, porque as condenações estão tendo. Primeiro, as pessoas que entram com as ações são poucas. E segundo, a condenação é pequena. Então, para mim, compensa pagar essas indenizações e continuar fazendo essas fraudes. Então, enquanto não houver também, doutor Suderlan, uma postura diferenciada, uma postura efetivamente defensiva dos aposentados e pensionistas, das pessoas que são fraudadas, enquanto os juízes não verem os advogados como realmente importante a administração da justiça, como diz a nossa Constituição Federal, eu acho que cada vez mais as fraudes vão ocorrer aqui no Brasil. Então, não quero me estender muito, agradecer a todos que me ouviram, inclusive que não estão aqui presentes, mas estão ouvindo pelas as redes sociais, e mais uma vez agradecer ao presidente e a todos os vereadores pelo deferimento desse espaço. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Doutor, primeiro que essa casa vai estar sempre aberta para que você possa nos engrandecer, abrilhantar a nossa tribuna e dizer da minha alegria com a sua parte, como advogado já é conhecido, mas a sua parte como escritor é para mim, sem dúvida nenhuma, um motivo de muita satisfação. E vejo esse seu trabalho muito grande, seguindo aqui nesse nosso Nordeste, a história de Lampião já é motivo de orgulho. E ver hoje esse debate, essa discussão, que é o momento aqui, dessa farra dos consignados, é sem dúvida nenhuma um termo que nos eleva, sem dúvida nenhuma, para discutir e debater uma coisa importante. Então, eu vou aqui abrir para inscrições dos vereadores, para que a gente possa fazer os blocos. Davi já está ali, já pegou no microfone, quase que toma aqui minha fala, mas vai dar certo, Davi. Gleide pediu aqui, mais algum dos colegas? Ok. Então, vamos aqui com Davi, Gleide inicialmente, temos ali o Neném e o Cláudio também, por enquanto. Davi, na sequência, a Gleide, e o doutor, na expectativa aí, em seguida, faz sua intervenção. Bom dia a todos.
Mas só para parabenizar Vossa Excelência pela postura, a gente sempre tem acompanhado. Na época fui convidado para participar da inauguração da academia e fui com o maior prazer do mundo dizer que nós estamos aqui para fomentar esses debates. É importante você trazer esses pontos, esses tópicos. A gente for debater aqui essa questão dos consignados, a questão de como nós somos tratados no judiciário, a visão dessa defesa do direito, nós vamos passar a sessão toda e não terminamos, mas, se possível, gostaria de, Deus permitir, participar da palestra e a gente debaterá mais, mas só para parabenizar mesmo pela iniciativa e dizer que é isso que nós precisamos, fomentar essas discussões. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, mais uma vez. Doutor Idenberg, na verdade, era parabenizá-lo, né? Primeiro, por essa personalidade que o senhor tem construído aqui na nossa Morada Nova, pelo advogado, pelo escritor, pelo estudioso. E o senhor traz para a Câmara hoje um assunto que é realmente muito pertinente, que é a questão da farra dos consignados, que, além da questão do direito, também tem uma questão social, porque está implicando diretamente na vida dos aposentados, principalmente aqueles mais humildes. A gente se depara com algumas realidades e que realmente nos levam à reflexão o que realmente estão fazendo com os nossos aposentados e pensionistas. Então, assim, é um debate muito bacana, que diz respeito, principalmente àqueles que estão na ponta, aqueles que tiveram, ao longo do tempo, seus direitos adquiridos, mas hoje, de certa forma, realmente o termo é muito bacana, farra dos consignados, estão tendo seus direitos usurpados, quando muitos deles comprometem a sua renda, até 70%, fica com praticamente nada, o que deixa muitos aposentados até passando fome. E é como colocou aqui o doutor Davi, é um tema muito amplo, realmente, se a gente fosse falar aqui, discutir, debater, realmente levaríamos a manhã toda, mas parabenizá-lo por nos convidar, por promover esse evento, e terça-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui ampliando esse debate, as discussões. Parabenizá-lo por, mais uma vez, trazer um tema tão relevante aqui para a Câmara de Morada Nova e para toda a nossa sociedade. Um abraço. Doutor, desse primeiro bloco, se você quiser... desse primeiro bloco, se você quiser fazer algum comentário, tudo bem, se não, pode esperar ainda a fala dos outros dois. Então, vamos lá, Neném, e na sequência, Cláudio, podem falar. Primeiramente, parabenizar pela coragem também, porque hoje em dia, no Brasil que nós estamos vivendo, tem que ter coragem para fazer o que o senhor está fazendo. Ver as pessoas hoje sendo lesadas e ter essa coragem de vir para a tribuna para defender o cidadão. Porque no mundo que nós estamos vivendo, que eu não quero nem falar, é muita coragem sua, mas parabéns. Eu queria apenas fazer uma pergunta aqui para o senhor, que até quando você fala assim, é R$19, mas quantos milhões de pessoas não foram lesadas com esses R$19? E eu queria que o senhor pudesse adiantar que vai ter a palestra, alguma coisa, porque você sabe que tem aquelas pessoas, aqueles aposentados no interior, esses aí, que não são leigos, vamos dizer, não sabem por onde começar. Essas pessoas que foram lesadas, o que eles, primeiramente, pode fazer para procurar uma pessoa que possa ajudar ele? Eu sei que tem um advogado, por exemplo, se o senhor está à disposição, porque, queira ou não queira, existe aquelas pessoas que precisam de acompanhamento porque não sabem por onde começar. Aí eu queria, se o senhor, você que vai ter a palestra, se você vai deixar para a palestra, como, né, deve ser feito isso, que é um tema que nem eu disse o Davi, se for esticar, a gente passa o dia todo aqui debatendo, mas é só uma explicação um pouquinho, porque muita gente não sabe. Por exemplo, eu estive no Dourado esses dias, e as pessoas conversam de que você procura saber direitinho, tal, nem por onde é que eu vou. Por isso que vai ser bom, se Deus quiser, eu quero participar, para me escutar e, quem sabe, passar as informações para eles também, ajudar no que eu posso, que é passar as informações, e quem eles podem procurar, porque realmente a gente sabe que o advogado é quem entende mesmo, e muitos deles não tem ninguém na família, não tem ninguém que saiba, tá, mexer no computador, até para vir mesmo no banco, para vir no coisa. Aí, parabéns pelo senhor, pela coragem, por estar reforçando isso aí, porque é uma farra mesmo, com dinheiro público, com dinheiro do cidadão que trabalhou os anos todos. No momento que ele consegue a aposentadoria, é um momento que ele vai ter o sossegozinho dele, porque já está debilitado de tanto trabalhar para ajudar o nosso Brasil e ser lesado. Parabéns, e se Deus quiser, continue assim, sendo esse advogado
de caráter, de respeito, que o Deus vai fortalecer o senhor e o povo agradece. Doutor, bom dia. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela a explicação. E a gente fica assim, doutor. Eu vou contar só um exemplo. Eu tenho uma tia que foi descontado 3 empréstimos no salário dela de aposentado, de um salário mínimo. E ela constituiu um advogado, foi para a audiência, chegou lá, tinha 3 assinaturas idênticas dela no processo. Ela nunca fez um empréstimo consignado. E lesaram ela com 3. E perdeu a causa na justiça. Eu acho que esses bancos que andam fraudando as pessoas, tem uma pessoa para fazer uma assinatura idêntica. Porque até a justiça eles enganaram. Porque ela nunca, que eu conheço ela, nunca na vida dela ela fez um consignado. Uma assinatura em instituição que é de banco. E ela perdeu as 3 causas por assinatura. A justiça deu favorável os bancos que ela não tinha, que ela tinha feito o empréstimo, mas nunca foi provado que entrou na conta dela. E mesmo assim perdeu a causa. Mesmo assim perdeu a causa. É um debate muito importante esse que Vossa Excelência está trazendo para a nossa Câmara, porque são milhões de brasileiros sendo lesados diariamente por esses bancos, essas pessoas que agem de maldade para tirar o salário, o dinheiro daquelas pessoas mais simples e humildes que precisam. Estou dando só um fato, Vossa Excelência tem vários. Tenho certeza, ao longo desses anos, como advogado, presencia cenas dessas diariamente. Mas é importante, e terça-feira nós estaremos aqui para ouvir e se inteirar mais e participar de um amplo debate aqui na nossa casa. Parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de passar agora a palavra ao vereador, nosso amigo Elisbão. Bom dia a todos, mais uma vez. E, doutor Idenberg, meu colega, esse tema é um tema que, nos últimos dias, nos deixou cada vez mais apreensivos. Além dos consignados, o INSS ainda permitiu a questão de descontos de entidades sindicais, entidades extra, até, Ilma Sérgio, de ligação com o trabalhador, com o contribuinte, com o aposentado. E isso nos deixou, a todos nós brasileiros, estarrecidos com esse fato. Sem falar nessa, que é realmente o tema, eu acho que o colega escolheu, assim, uma palavra bem, que cabe bem, que é uma farra, os empréstimos consignados. Quando se é aposentado, é pensionista, simplesmente o banco coloca o empréstimo na tua conta. E a grande maioria são pessoas semi-analfabetas, às vezes o conhecimento muito precário, e ele acha que aquele dinheiro que ali chegou é alguma coisa de extra, é alguma coisa a mais, e acaba gastando e acaba utilizando aquele dinheiro que ali entrou e acaba que consolidando, acaba que dando legalidade àquele empréstimo fraudulento que foi feito na conta dele. E, como o colega aí falou, uma boa parte do judiciário está fechando os olhos para isso. Uma boa parte do nosso poder judiciário está julgando mecanicamente as ações sem olhar para a vida das pessoas. O quanto que está prejudicando aquele cidadão, aquela cidadã que contribuiu a vida toda e que sobrevive única e exclusivamente de sua aposentadoria e de sua pensão. E aqui até o Neném falou, a quem procurar? A você, aposentado, pensionista, que está prejudicado, procure um advogado de sua confiança, procure orientação, procure uma pessoa que o oriente e não perca seus direitos. Busque seus direitos, busque a Defensoria Pública, que aí está, a Morada Nova nós temos, e temos grandes advogados em nosso município. Procure o seu advogado de sua confiança e vá em busca dos seus direitos, que essa farra é uma vergonha para todos nós brasileiros. Muito obrigado e parabéns pelo tema, pela palestra.
para que nossos aposentados e pensionistas, nossa sociedade possa tomar conhecimento do que está acontecendo. Parabéns, doutor Ivanberg. Ok, meu doutor, meu amigo. Excelência tem agora o uso aí da fala para comentar dos colegas vereadores e também para a sua despedida dessa sessão. Eu vou aqui, na sequência, respondendo, tentar responder aqui o Neném do Dourado, embora a gente vai aprofundar um pouco isso mais na palestra, porque realmente o tempo não dá. Na verdade, essas questões, a sua pergunta foi como? Certo, pronto. A quem procurar, evidentemente que é preciso que se procure um profissional da área. Se você quer fazer uma construção, você vai procurar quem? Um pedreiro, né? Se você quer fazer um bolo, você vai procurar um confeiteiro. E nessas questões, como o doutor Elisbão já respondeu, tem que procurar um advogado da sua confiança. Eu poderia até dizer de início, Elisbão, que inicialmente deveria procurar o próprio INSS para poder imediatamente suspender as cobranças. Mas veja, o governo federal, como se fosse uma ação benévola, que a meu ver não é, ele determinou a suspensão imediata de todos os repasses das contribuições sindicais e associativas. O Elisbão, o doutor Davi e outros advogados que aqui estiverem presentes vai entender o que eu estou querendo dizer. Existem o que nós chamamos de prazo prescricional. A partir do momento que o governo suspende todas aquelas cobranças, quando a pessoa entrar com ação, só vai poder receber relativamente aos últimos 5 anos a partir do momento que deu a entrada na ação. Isso quer dizer o quê? Que cada mês que passa, você vai deixar de receber um mês para trás. Então, a gente não pode acreditar muito no engodo das autoridades, no sentido de que vai arranjar um mecanismo imediato para passar esses valores para os aposentados. Por quê? Porque o tempo está passando e cada mês que passa é um mês que ele vai deixar de receber, ainda que seja judicialmente, porque prescreveu. Esse é um ponto. Mas é interessante nós percebermos que a grande maioria, não só dos empréstimos consignados, mas como desses descontos das contribuições sindicais e associativas, ocorreram no Norte e Nordeste. Não só nisso, nos rincões mais afastados dos centros urbanos. Ou seja, tudo planejado, porque realmente aquelas pessoas não têm acesso à internet, é difícil de vir à cidade, não têm o conhecimento, são pessoas normalmente analfabetas ou semi-analfabetas, e que não sabe operar, não sabe fazer sequer um pedido para que seja restituído, né? Então, o nosso amigo aqui também, o vereador, falou a respeito das inúmeras ocasiões que existem. Realmente, a gente não vai discutir isso aqui, porque eu tenho aqui listado mais de 30 possibilidades de fraudes que ocorrem contra os aposentados e pensionistas do INSS, principalmente aqueles que são analfabetos, e também os analfabetos funcionais, que inclusive a nossa tese ainda não foi aceita pelos tribunais e nem pelos juízes nesse sentido, porque nós entendemos que os analfabetos funcionais, que apenas sabe escrever o seu nome, é tão analfabeto quanto o analfabeto absoluto, porque ele não tem condições, doutor Elisbão, de ler um contrato, e ainda que ele leia de forma soletrada, ele não tem condições de interpretar. Então, ele está no mesmo grau de vulnerabilidade do que o analfabeto puro, que deve ter as mesmas prerrogativas da lei. Então, é isso, eu não vou me estender mais, mas quero agradecer novamente a todos os vereadores e vereadoras que deferiram esse espaço e ao presidente, e convidar todos, não só os advogados, que queiram, de repente, fazer parte da AJLJ, mas também toda a sociedade, todas as classes, para comparecerem nesse evento que eu acredito que vai ser de suma importância para esclarecer alguns fatos para a comunidade em geral. Muito obrigado.